O assunto agora é economia. O mercado segue animado com as novas lideranças no Congresso. Hora do nosso bate-papo ao vivo com a Denise Campos de Toledo. E aí, Denise, qual é a principal expectativa, então? Olha, o mercado continua confiando muito na possibilidade de uma aceleração da pauta e, por enquanto, tanto Lira como Pacheco não têm causado frustração. Eles falam da urgência, por exemplo, se discutir o orçamento, e é importante que ele seja aprovado até o mês de março para evitar problemas para o governo, inclusive com descumprimento de regra de ouro, já que o governo não tem autorização para emitir dívida e ele precisa bancar despesas, ele pode ter problemas, inclusive, em relação a salários, se não houver aprovação desse orçamento. Apenas a LDO, que foi aprovada urgente no ano passado para não se virar o ano sem qualquer referência do orçamento, ela não dá garantias de governo para despesas maiores. Então, há necessidade de aprovação desse orçamento. A comissão mista deve ser instalada. Foi um motivo aí de desavenças já entre Rodrigo Maia e Lira no ano passado, por isso não houve condições de formação da comissão, tanto que a LDO foi aprovada diretamente pelo plenário, então fugiu daquela rotina que normalmente nós temos. Então, agora o que se espera é que com esse entendimento entre as lideranças das duas casas e o governo haja condições de aprovação do orçamento. E aí também é importante que haja discussão em torno da PEC emergencial. Isso é mais difícil, não é uma maioria simples que vai aprovar, mas permitiria ao governo a redução de despesas de uma forma temporária para viabilizar o teto de gastos, para conseguir garantir uma sobra de caixa para outras destinações. O governo precisa recuperar alguma margem de manobra do orçamento, até quando a gente pensa na questão da pandemia, na possibilidade de o governo voltar com algum programa, reforçar o Bolsa Família, enfim, está colocada essa situação. E os dois têm demonstrado também preocupação com relação às reformas. Por aí devemos ter uma aceleração da reforma administrativa. Resta ver se ela vai caminhar de uma forma aí que possa produzir resultados num prazo mais curto. A proposta que foi apresentada pelo governo joga lá para frente qualquer resultado, né? Seria importante em termos de perspectivas, mas nós temos uma questão fiscal colocada agora, no curto prazo, com necessidade de redução das despesas aí com a folha, redução da máquina do Estado, enfim. E a reforma tributária, que pode ter algum retrocesso, porque havia uma comissão mista discutindo as propostas que estão em tramitação, tanto na Câmara como no Senado. Só que isso tem o carimbo de Rodrigo Maia. Então, talvez haja uma mudança toda nessa comissão e as discussões possam voltar a correr em paralelo. Isso seria alguns passos atrás naquele avanço que já houve no ano passado. Então, teríamos uma proposta em tramitação na Câmara, outra no Senado. Elas têm alguma convergência, mas fica mais difícil a aprovação num prazo mais curto. Mas, de qualquer modo, se espera que a agenda caminhe, os marcos regulatórios, vetos que ainda têm de ser discutidos, uma série de coisas, por exemplo, em relação ao saneamento. Mercado muito otimista. Ontem, o dólar chegou a cair a 5,34, houve queda da curva de juros, Bolsa de Valores atingiu a máxima aí de 120 mil pontos. Enfim, um clima muito positivo. Ah, que bom. Ô, Denise, qual a expectativa para a abertura do mercado hoje, nessa quarta-feira? Olha, hoje o dólar abre os negócios em alta, mas já vem reduzindo um pouquinho essa alta, está acompanhando muito movimento internacional, o movimento de bolsa segue positivo no exterior, isso também tem ajudado o mercado brasileiro a ter um tom mais favorável aí nos últimos dias, porque o mercado internacional também está com um clima mais favorável, recuperação de bolsas de valores. Agora o dólar está em alta no exterior, aqui no Brasil a abertura é em alta de 0,37%, cotação de venda do comercial agora em R$ 5,37, mas continua a expectativa favorável e todo mundo acompanhando aí os passos, tanto de Lira como de Pacheco e o entendimento aí com o governo.